Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Fim dos Tempos, de Maria Valtorta. Capítulo 45. O crime de crimes. 30 de outubro de 1943. Jesus diz: Eu sou o misericordioso, eu sou o indulgente, e eu perdoo. Há tantas coisas que eu perdoo. Eu perdoo o que vejo você fazer por fraqueza humana, não que seja feito por interesse próprio humano deliberado. Eu nunca serei juiz tão severo como sou com aquele que, com o pensamento vendido a Satanás, comete mais crimes do que bandidos. Leva outros a cometer crimes e, acima de tudo, cometem o crime dos crimes, levando as almas a desconfiar de Deus. Hoje em dia, este crime de homicídio e deicídio não é monopólio de poucos. Matam corpos e almas e matam a ideia de Deus nas almas, cegando-as como órbitas vazias. As multidões saem tarde demais, mas vejo no instante em que você pensa e age, e todos vocês, ímpios de carne e espírito, serão julgados com um julgamento extremamente severo. 46, o capítulo. Um lembrete. 31 de outubro de 1943. Jesus diz: Se tudo acabasse na terra, não seria muito ruim parecer mal por um tempo. Logo as pessoas esqueceriam, porque a memória é como uma nuvem de fumaça que logo se espalhou. Mas a terra não é tudo. A coisa toda está em outro lugar. E em tudo isso, você encontrará esperando por você o que você fez na terra. Nada ficará sem julgamento. Pense nisso. Capítulo 47. Uma maldição. 5 de novembro de 1943. Eu não sou um Deus da carne ou Deus do barro, que nem sempre está presente e não tenho olhos para ver. Eu sou aquele que está, e estou em toda parte, e do alto do meu trono estou escrutino e observo as obras das pessoas. Eu sou aquele que falou para dar-lhes uma maneira de se conduzir. O que eu disse, e não muda ao longo dos milênios. Eu sou o Deus eterno, o único Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, de quem não há outra cópia. Sou o único na minha Santíssima Trindade. Amaldiçoados são aqueles que não se importam comigo e me negam para seguir a besta. Capítulo 48. Justiça de Deus. A aparição de Cristo para inaugurar a paz. Nós, agora, citamos o início e o fim de um ditado de Jesus, omitindo o meio, pois não pertence aos tempos finais. 6 de novembro de 1943. Eu sei que vocês estão sob ataque e são fracos. Eu sei disso. E quando eu os julgo, eu levo isso em consideração.
Eu não seria mais justo se não tivesse em mente a sua fraqueza e as ações do maligno. O que me torna severo é que muitas vezes vocês não caem por fraqueza ou por armadilhas demoníacas. Vocês caem conscientemente. Vocês deliberadamente se lançam no abismo dizendo a si mesmos: o que me importa, Deus? É quando eu chamo vocês de Judases. Você me vende com o meu precioso sangue. Você me coloca nas mãos de Satanás ao dar a ele suas almas, que são minhas, porque eu as comprei de volta com a minha morte. Vocês me traem, chamando-se de cristãos, mas fazendo coisas dignas de anticristãos. Felizes aqueles que te amam, não só em tempos de alegria. Ó Pai do pensamento, a quem o amor faz a palavra, felizes quando te abençoam, antes mesmo que haja alegria, e mesmo sob as nuvens dos furacões. Ó luz que nunca cessa de brilhar, felizes aqueles que podem louvar-te com lágrimas nos olhos e confiam de coração e estão certos da tua misericórdia. Na verdade, digo a todos vocês que aqueles que com um ato de fé extremamente belo podem esperar de Deus enquanto a escuridão leva ao desespero, aqueles que conhecerão o sol eterno. Esses verdadeiros crentes são poucos, muito poucos. Nesta noite de importância ou de impotência saem do inferno, os espíritos malignos caem como folhas apodrecidas pela água e levadas pelo vento. Seu próprio peso os arrasta, e adicionado à carne, eles têm Satanás que os mantém cegos e amarrados, para impedi-los de fazer uma tentativa de elevação, o que seria suficiente para salvá-los. Medo e desânimo os embotam, o vício os paralisa, a desesperança os queima. São ruínas estremecendo diante de sombras tolas e não sabem que eles devem tremer por causa de si mesmos, que matam sua própria imortalidade. As igrejas estão se esvaziando, não há fiéis nos altares, o pão místico não é procurado. As virtudes tríplice, assim como as virtudes cardeais, enfraquecem ou morreram. Há raiva e esforço caótico para buscar segurança. Há desprezo, muito desprezo, pelos filhos da luz. Pior do que o desprezo. O inimigo anseia por opressão para soprar aquela luz que eles acham repugnante. Mas quanto mais eles zombam de vocês e os esmagam, ó queridos filhos que são minha luz trazida à humanidade, mais este pobre mundo cairá nas trevas. O crime e outros crimes serão uma parede e uma barreira contra a luz, e sob esses baluartes opressivos, a humanidade perecerá, uma prisão sem esperança. Vocês descartam até mesmo os sinais que eu lhes envio do céu e riem dos avisos de além da terra. Vocês também acreditam que podem fazer qualquer coisa. Quanto vocês menos pensarem sobre isso, farei um sinal conhecido para vocês. Você cairá diante dele, tomado pelo terror, e a cólera que agora você lança contra os desamparados recuará sobre você. Este sinal sou eu. Quando eu aparecer, não na terra, o tempo ainda não chegou, mas quando eu aparecer espiritualmente para os filhos da ira e para o Pai da aniquilação, suas armas e as dele cairão como pó quando o vento morrer. E se em vez de maldições as orações tivessem subido da terra, eu já teria aparecido e vocês teriam se libertado de seus terrores, seus desgraçados que tremem e não podem vir para aquele que os ama. Eu sou aquele que prevalece, eu sou aquele que sabe. E ver vocês correndo aqui e ali, como ovelhas assustadas, seguindo os conselhos mais estúpidos, obedecendo àqueles que, além de estúpidos, são maus, me causa grande tristeza. Eu gostaria de morrer uma segunda vez para abrir os olhos de sua alma e torná-lo este povo santo, grande e glorioso que Deus decidiu produzir quando criou o primeiro pai. Eu gostaria de criar você uma segunda vez, para não te ver tão diferente do meu pensamento. Mas tudo o que é, é. Estou falando com todos. Poucos me ouvirão, menos ainda entenderão.
A sabedoria não é mais amada e não é mais compreendida, mas para seus seguidores leais. A sabedoria sempre dará força e luz na terra, salvação e bem-aventurança além da terra. Ela dar-se-á a si mesma, e todos os que a servirem merecerem estará entre os 144.000 de quem fala João, e dele será a Santa Jerusalém, que contém o trono da sabedoria que se imolou para se apresentar às pessoas de boa vontade. Capítulo 49. O crescimento das pessoas em Satanás. Vai merecer o anticristo. 9 de novembro de 1943. Jesus diz: Que paz! Enquanto as fornicações de sua mãe, Jezebel, e suas muitas feitiçarias estiverem em vigor, eu tinha dito que para obter a verdadeira paz, e não uma mera pausa na guerra, vocês tinham que tirar de seu seio o que é fornicação com Satanás. Eu disse isso através dos meus santos, e fiz a minha mãe dizer isso por décadas. Eu tenho repetido isso, e por décadas você tem continuado a fazer isso. Eu disse a você com palavras urgentes neste fim dos tempos, mas você não mudou. Na verdade, você transformou a fornicação com Satanás cada vez mais em seu estilo de vida. Você colocou tudo diante de Deus, e este Deus a quem você invoca na hora do medo é para você um ser tão distante, desconhecido, que se fosse consistente, você não deveria mais invocá-lo ou blasfemar dele, pois você tanto se afastou dele, até mesmo suas invocações são blasfêmias, porque você o chama com os lábios sujos e imundos, porque você o invoca enquanto ainda está unido a Satanás, porque você ousa misturar o seu santo nome com os seus esquemas criminosos. A paz foi prometida às pessoas de boa vontade. Cristo veio para trazer paz. Mas se você expulsar Cristo e a sua vontade não for boa, como você pode ter paz? Você tem descanso, mas essas apenas pausas entre um massacre e o outro, para dar aos seus espíritos vendidos a Satanás tempo para aprender com ele novas teorias sobre a morte e novas ferramentas de destruição. Morte para as almas e morte para a carne. Destruição de espíritos e destruição de coisas. Seu crescimento em Satanás é chocante. Em breve você atingirá a plenitude da idade em que ele não tem mais nada a lhe ensinar. E então o inferno poderá parir o seu filho, o anticristo, porque os tempos estarão maduros e a humanidade terá merecido experimentar o horror que vem antes do fim. A Igreja de Roma. Durante o curto período de paz, logo após a data, Voltaire escreveu, não oficialmente, por assim dizer, Isaías capítulo 2, versículos 2 e 4. 11 de novembro de 1943. Jesus diz: Contemplemos juntos os tempos que, como um amanhecer tranquilo depois de uma noite de tempestade, chegará antes do dia do Senhor. Tu, Maria, já não estarás. Vocês verão a luta da humanidade prestes a terminar e a tristeza já diminuindo para dar tempo aos vivos para ganharem novas forças para a última e curta convulsão da terra. Antes de ouvir a ordem que a reúne em todos os seus vivos e todos os seus mortos desde o tempo de Adão. Eu já disse a vocês, minha igreja terá sua hosana um dia antes de sua última paixão, então virá o triunfo eterno. Nessa altura, o mundo inteiro conhecerá a Igreja de Roma, porque o Evangelho ressoará dos polos ao Equador e a palavra irá a um lado do outro do globo, como um cinto de amor. Católicos deixando para trás a luta terrivelmente selvagem de que este aqui é apenas o prelúdio, cansados de matar uns aos outros e de seguir governantes implacáveis, se afastará da sede insaciável de matar e da violência insuperável, voltando-se para a cruz triunfante, reencontrada depois de terem sido assim, acima de tão grande estrondo de destruição e tanto sangue. Eles ouvirão a voz que ama e perdoa,
e eles verão a luz, mais branca que o lírio, que desce dos céus para treiná-los para os céus. Como uma marcha de milhões e milhões de tribos, as pessoas irão em direção a Cristo com seus espíritos e colocarão sua confiança no único ser da terra em quem não há desejo de opressão ou desejo de vingança. Será Roma que falará, mas a Roma mais ou menos grande, mais ou menos duradoura, que os agitadores podem vencer. Será a Roma de Cristo, aquela que conquistou os Césares, conquistando-os sem armas, sem batalhas, com uma só força, o amor, com uma só arma, a cruz, com uma só retórica, a oração. Será a Roma dos grandes pontífices, que em mundo escurecido pelas invasões bárbaras e atordoado por suas destruições, foi capaz de preservar a civilização e difundi-la entre os civilizados, os incivilizados. Será a Roma que enfrentou os homens arrogantes e, através de seus santos veneráveis anciãos, foi capaz de defender os fracos e ferir com um castigo espiritual, mesmo aqueles que pareciam imunes a qualquer remorso. Vocês não podem, nações diferentes, chegar a acordos duradouros entre vocês. Todos vocês têm os mesmos anseios e as mesmas necessidades, e como as bandejas de uma balança, o peso da boa parte de uma nação é prejudicial para a outra, para ter sempre a melhor parte. E vocês se matam por isso. É uma situação de altos e baixos que está cada vez pior. Escute a voz de quem não tem desejo de poder, mas quem quer governar em nome do seu Santíssimo Rei, apenas em seus espíritos. Chegará o dia em que, desiludido com os homens, você se voltará para aquele que já é mais um espírito que um homem e que guarda apenas o suficiente de humanidade para te convencer de sua presença. Sua boca, que eu inspiro, falará palavras como aquelas que eu diria a você, eu, príncipe da paz. Ele vai te ensinar a pérola infinitamente preciosa do perdão mútuo. Ele irá convencê-lo de que não há arma mais bela do que a relha de arado, que fere os torrões para torná-los férteis, e a foice que corta a grama para torná-la mais bela. Ele irá lhe ensinar que o trabalho mais sagrado é aquele feito para dar aos irmãos e irmãs um pão, uma roupa, uma casa, e que somente amando uns aos outros como irmãos e irmãs, vocês não podem mais experimentar o veneno do ódio e as torturas na guerra. Meus filhos, partam em sua marcha em direção à luz do Senhor. Não passem tateando na escuridão sombria. Vocês, meus amados, partam à frente, vencendo todos os medos humanos. Porque estou com vocês, ó pessoas queridas ao meu coração. Vocês, os outros, sejam conquistados pelo exemplo dos meus santos. Todos vocês, meus filhos, partam neste novo êxodo, o qual eu prometo a vocês, e que será a sua própria terra, embora mudada pelo amor cristão. Separe-se daqueles que são idólatras de Satanás, do mundo e da carne. Sem desprezos, deixe-os. O desprezo não adianta, destrói inutilmente. Mas separe-se deles para evitar ser contaminado por eles. Ame-os com o amor de redentores, colocando entre você e eles a sua fé em Cristo como um baluarte. Você não é forte o suficiente para ser capaz de viver no meio deles sem perigo. Muitos séculos de crescente decadência espiritual enfraqueceram você. Imite os primeiros cristãos. Aprenda a viver no mundo, mas separado do mundo em virtude de seu amor a Deus. E nunca se incline a considerar como um super-homem o desgraçado que não é, diferente dos animais, porque como eles, sua melhor parte reside inteiramente em seus instintos. A única coisa que não faz o pior do que uma besta. O profeta diz: cesse, portanto, o homem, cujo hálito está em suas narinas. Quero que todos vocês interpretem essas palavras da seguinte maneira: o animal sem fôlego é apenas um cadáver repugnante. Sua única vida está em seu fôlego. Uma vez que suas narinas se fecham,
Para esse fôlego, ele deixa de existir e se torna uma carcaça apodrecida. Muitos seres humanos não são melhores que os animais, pois eles não têm vida, senão a vida animal, que dura enquanto neles permanece o fôlego. Seus espíritos estão mortos, aqueles espíritos feitos para os céus. Portanto, é correto dizer que há seres humanos cujas almas são o sopro de suas narinas, e de a quem é melhor permanecer espiritualmente longe, para que o sopro de Satanás e a bestialidade que sai deles não possam minar a sua humanidade e torná-la semelhante a deles. Rogai por eles, ó abençoados, isso é caridade, e basta. As palavras não entram nos que estão fechados à palavra, e não considerai como proeminentes aqueles que exalam e sopram sua arrogância e orgulho de suas narinas como loucas bestas. As únicas pessoas que se destacam são aquelas que têm espíritos vivos e são, portanto, filhos de Deus. Outros são pobres coitados, cuja falsa nobreza está condenada a uma grande queda e cujas memórias não vivem, exceto como memórias de escândalo e horror. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.